Em meio aos novos desdobramentos do caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal não descarta o impedimento do ministro Dias Toffoli no julgamento, que envolverá Daniel Vorcaro. Após a determinação do ministro André Mendonça, a segunda turma julga no próximo dia 13 uma eventual manutenção da prisão do banqueiro. Magistrados defendem que o gesto de Toffoli seria importante para amenizar o desgaste gerado na Suprema Corte, além de preservar a própria imagem do ministro. Além de Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes compõem a segunda turma. Deixa eu passar para o Diego Tavares. Diego, tem um aspecto dessa discussão que envolve o julgamento da prisão de Daniel Vorcaro na segunda turma e a figura do ministro Toffoli que eu gostaria que você discorresse aqui. O ministro Toffoli era o relator do caso do Banco Master na Suprema Corte. Ok. Depois teve toda aquela divulgação por parte da imprensa, as conexões, a SA que tinha participação no tal resort, as muitas informações que vieram à tona. E aí, uma reunião fechada da Suprema Corte, o ministro toma a decisão de sair voluntariamente da relatoria. Pois bem, o presidente da Corte realiza um novo sorteio e o ministro André Mendonça é escolhido após a decisão do sorteio, né? O nome de André Mendonça acaba saindo na pedra ou no computador e aí sim ele é colocado como o relator dessa matéria. Então, mas se ele toma a decisão de sair para amenizar o mal-estar criado por conta da divulgação do nome dele naquelas matérias, por que agora ele estaria entre os integrantes da turma que farão a avaliação da situação que envolve a prisão de Daniel Vorcaro? Se não há problema na avaliação do julgamento, por que ele não permaneceu como relator, hein, Diego? Bom, Caniato, essa questão ela nem é tão complexa assim, ela se resolve pela simples leitura do texto constitucional. Primeiro ponto, não existe esse tipo de saída que o ministro Dias Toffoli fez da relatoria de um processo. Existe um princípio em direito chamado do princípio do juiz natural. A partir do momento que um juiz é designado para uma causa, ele tem que julgar essa causa até o fim, ele não pode se excusar do julgamento dessa causa. A única forma dele deixar o julgamento da causa é justamente se declarando impedido ou suspeito. Só que aí existe um pequeno ponto, um ponto fundamental que motivou essa saída para o ministro Dias Toffoli. Existem pouquíssimas hipóteses previstas, expressas, de crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo tipo de crime de responsabilidade que é um dos fatores que podem motivar um impeachment. E uma dessas hipóteses é justamente proferir decisão em processo no qual o magistrado é declarado impedido ou suspeito. Caso Dias Toffoli declare o seu impedimento ou suspeição, automaticamente ele estará confessando que praticou o crime de responsabilidade. Afinal de contas, ele tomou diversas decisões no caso do Banco Master, e dentre as mais simbólicas, a assunção da competência para o processo no Supremo Tribunal Federal, o revestimento do processo sob sigilo e tantas outras decisões, algumas delas inclusive contestadas do ponto de vista jurídico, considerando depois o que veio à tona a respeito das relações de Dias Toffoli com envolvidos no caso do Banco Master. Então, nesse momento, essa defesa que ministros fazem do impedimento de Toffoli no processo seria colocar o ministro Dias Toffoli na reta de um possível processo de impeachment. Aí sim, com fundamento claro em uma hipótese que está taxada na lei, que está escrita, que está descrita expressamente na legislação. Foi a saída honrosa que naquela oportunidade se encontrou para o ministro Dias Toffoli, mas é claro, o caso teria o seu segmento independentemente de quem fosse o relator, e agora o destino coloca novamente o ministro Dias Toffoli com a possibilidade de tomar uma decisão. E, inclusive, bastidores já dão conta que o ministro não se sente inibido de tomar decisões, ou seja, não pretende se declarar impedido ou suspeito para esse julgamento. Talvez justamente pela explicação que eu dei aqui agora sobre o texto legal e a hipótese de impeachment. Pois é uma explicação muito importante e naturalmente faz todo sentido, e o que dará talvez, né, Dávila, tranquilidade para que o ministro julgue e tome a decisão a respeito da manutenção ou não de Daniel Vorcaro. Mas tem aquela coisa que nós falávamos no passado para outros casos, né? Nem sempre aquilo que é legal
É moral, né, Dávila? Não lê o conselho de César, não basta ser honesto, precisa parecer honesto, não é assim? A frase de César é isso aí. Agora, Caniato, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias, porque muitas informações continuarão vindo à tona. Então, se hoje, que já é muito estranho, o ministro Dias Toffoli não se sentir incomodado em participar desse processo, vamos aguardar o que virá desses depoimentos ou desses telefonemas e desse celular e outras coisas que vão revelar ainda mais essa proximidade promíscua entre coisas da família do ministro e o Banco Master. É importante o Dávila estar mencionando isso, porque uma outra CPI, é que são tantas CPIs, tantas investigações, e os assuntos estão começando a se encontrar, mas a CPI do crime organizado recorreu da decisão da Suprema Corte que anulou a quebra de sigilo de uma empresa que tem como acionistas integrantes da família Toffoli. Então, quando o Dávila mencionar, nos próximos dias poderão aparecer coisas, notícias, documentos, troca de conversas que naturalmente mudem o rumo das coisas. É isso, né, Dávila? Vou passar para o Mota agora a notícia em destaque, a análise que os nossos comentaristas fazem em relação à possibilidade de impedimento do ministro Toffoli. Alguns ministros da Suprema Corte, segundo informações de bastidores, entendem que seria muito bom esse gesto do ministro Toffoli para evitar o desgaste da Suprema Corte e também do próprio ministro Toffoli. Mas o Diego trouxe uma excelente explicação. Uma vez se declarando impedido, ele poderia lá na frente se deparar com uma série de dificuldades, inclusive um pedido de impedimento no Senado Federal. É isso, né, Diego? Não falei besteira? Exatamente. Então, o que acontece? Ele está parado, como dizem, né, os jornalistas esportivos, ele está jogando com o regulamento debaixo do braço. Você, Mota? Olha, eu não sou jurista, mas eu não tenho certeza se essa explicação do Diego, que explicou muito bem, esclareceu, mas eu não sei se ela melhora ou piora a situação, né? E eu acho curioso, Caniato, acho muito curioso, pitoresco, esses comentários que vazam, né? Porque os ministros têm um sentimento de que talvez fosse melhor. Ah, senhores ministros, se os senhores soubessem o que a população pensa, se os senhores soubessem o que o homem comum, pagador de impostos, cumpridor dos seus deveres, pensa sobre tudo isso, né? Eu acho que impedimento é o mínimo que se espera nessa situação. Eu acho que é justo dizer que o povo brasileiro esperaria muito, muito mais. Porque as informações que estão vindo sobre esse escândalo todos os dias, elas são um show de horrores absoluto. A gente achava que já tinha visto tudo nesse país, mas não viu. E o cidadão se pergunta como é possível que pessoas com cargos importantes no Estado brasileiro tenham se associado de forma direta ou indireta com isso, com esse escândalo. E agora vai ficar tudo por isso mesmo? Vamos fingir que nada aconteceu? Vamos deixar para lá? Olha, Caniato, já virou lugar comum. A gente vira e mexe e diz isso aqui, né? Que tal acontecimento é um divisor de águas. Esse escândalo é um divisor de águas. Mas esse é, mais uma vez, o sentimento em relação a esse escândalo. Já tem muita gente chamando de escândalo do Banco Máfia. Pois é. Lembrando, quero destacar para a nossa audiência que o julgamento da segunda turma do Supremo para a prisão do banqueiro acontecerá no próximo dia 13. Então, na semana que vem, sexta-feira, salvo engano, todos conectados aqui na programação da Jovem Pan, vamos acompanhar o que será determinado pelos ministros.